caros alunos, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta semana 1, estudaremos os sistemas multiplexadores e demultiplexadores, que vocês poderão acompanhar em seu caderno de curso, na página 2 à página 16. Para entendermos os sistemas de multiplexadores e demultiplexadores, primeiro, precisamos entender o conceito de multiplexação. Multiplexação é uma técnica utilizada para permitir que mais de uma mensagem ocupe o mesmo meio de transporte. Como funciona isso? Só para citar um exemplo, os nossos computadores utilizam para conexão de internet um cabo submarino que conecta, por exemplo, o Brasil aos Estados Unidos. Você já imaginou se cada computador de nossa residência fosse conectado a um cabo ligando o Brasil aos Estados Unidos? O processo de multiplexação permite que várias pessoas utilizem o mesmo meio de comunicação ao mesmo tempo. Ou seja, esse meio de comunicação é compartilhado por várias pessoas. Os multiplexadores são formados a partir de dois componentes distintos. O multiplex, que a gente pode chamar de MUX, e o demultiplex, DEMUX. A função do multiplexador, é combinar os dados de N fontes de entrada e transmitir pelo canal. O multiplex, ele pega diversas entradas, combina os dados dessas entradas e transmitem por um único canal. Ok? Então, nesse caso aqui, nós temos várias fontes. Para citar um exemplo, um roteador de computador e um PBX. Então, essas diversas entradas são combinadas e transmitidas em um único canal, um link com N canais. Tá? Esse canal pode ser, em nosso dia a dia, ser representado, por exemplo, por uma fibra ótica. Né? Nós temos aí comunicações por fibra ótica. Pode ser representado por um cabo coaxial, um cabo de pá trançado, aquele cabo azul utilizado em redes de computadores, ou mesmo através de ondas de rádio. Na outra ponta, nós temos o demultiplexador, ou DEMUX. A função do demultiplexador é receber essas várias informações transmitidas nesse único meio, nesse único canal, e separar em canais, tá? E entregar para saídas apropriadas. Tá? O multiplexador pode ser representado por uma chave comutadora de um polo e N posições e diversas entradas, onde, para que eu tenha na minha saída a minha entrada escolhida, basta que eu comute essa minha chave de seleção. Tá? Quer ver um exemplo? Para que a gente tenha na saída a entrada I0, basta que eu selecione a chave na posição 1. Então, I0 vem por aqui, passa na chave na posição 1 e vai para a saída. Para que eu tenha em minha saída a entrada I1, basta que a minha chave de seleção fique na posição 2. De forma análoga, podemos transmitir as informações das entradas 3 e 4 para a saída, sendo que cada entrada é transmitida por vez. Tá? Então, cada entrada é transmitida em uma fração de tempo. A capacidade de transmissão de um multiplexador pode ser calculado pela fórmula N igual a 2 elevado a N, onde eu tenho o número N sendo o número de canais de entrada e M o número de variáveis de seleção.
Quando eu tenho apenas uma variável de seleção, eu tenho o número de canais igual a 2, tá? No máximo 2. Para duas variáveis de seleção, eu tenho 2 elevado a 2 igual a 4. Então, eu tenho a possibilidade de até 4 canais de entrada possível, tá? Para o caso de 3 variáveis de seleção, eu tenho n igual a 2 elevado a 3 até 8 canais possíveis. Após ter entendido o processo básico de um multiplexador, vamos então ver como é o processo de multiplexação de um MUX de 2 canais. Para um MUX de 2 canais, eu tenho um número de canais de entrada, logicamente, igual a 2 canais. E um número de variável de seleção igual a 1. Aqui eu tenho um diagrama de bloco de um MUX de 2 canais, onde é representado aqui as minhas entradas I0 e 1, que são os 2 canais, a minha variável de seleção, que é A, e a minha saída, S. Então, a partir deste ponto, a minha variável de seleção vai funcionar como uma chave. Ora, ela deixa a entrada I0 passar para a saída, ora, ela deixa a entrada I1 passar para a saída. O primeiro procedimento é desenhar a tabela verdade que represente o funcionamento desse MUX. Essa tabela eu irei representar, né, a variável de seleção e a saída, ok? Como eu tenho o número de variáveis de seleção igual a 1, né? A 1 vai ser só uma variável de seleção. Então, essa variável de seleção só pode assumir o valor 0 ou 1, ok? E a minha saída só pode assumir os valores I0 e I1, ok? Em determinado tempo eu vou ter em minha saída ou I0 ou I1, tá? A minha função simplificada de saída será, né, a gente vê aqui a primeira opção, A barra, A invertido, vezes a entrada I0, então vai ser A barra end I0, e a conjunção é uma porta ou, logo após a segunda situação de variável de seleção, quando ela for 1, vai ser A, né, a variável A, end I1. Essa expressão aqui, representada através da tabela verdade, vai servir para a gente fazer o circuito que executa a função do MUX de 2 canais. Vamos lá. O circuito lógico de um MUX de 2 canais pode ser representado, que é representado através dessa expressão lógica, é esse circuito aqui, tá? Esse circuito lógico, onde temos aqui, né, esse primeiro módulo aqui sendo representado por A barra end I0, onde temos aqui a entrada A, ok? A barra, a entrada A invertida, a porta end e a outra entrada I0. A outra porta, A end entrada I1, onde aqui temos a entrada, uma end, né, representando a entrada A e a outra entrada I1. Esses dois blocos aqui, essas duas portas end são agregadas por uma porta OU, né? Aqui podemos ver a porta OU. Então, temos duas portas end e uma porta OU, ok? Aqui está a tabela verdade, que está representando o funcionamento desse circuito lógico, né? Onde temos, quando a chave de seleção, a variável de seleção, está em 0, a porta I0, o valor que estiver nessa porta I0 é encaminhado até a saída,
né? Quando a variável de seleção estiver em 1, né? Então nós teremos o valor I1, ok? I1 até a saída. Vamos agora executar o circuito lógico de um MUX de 2 canais no Logsim e testar a tabela verdade para ver se corresponde realmente com o circuito desenvolvido, né? Então vamos lá desenhar o circuito do MUX de 2 canais. Primeiro passo, colocar as duas portas AND de duas entradas, ok? Então vamos lá. Então, a primeira porta, vamos selecionar aqui duas entradas. A segunda porta, duas entradas, ok? Sendo que uma dessas portas AND tem uma inversora, tá? Porta NOT. Então vamos conectar aqui a porta NOT, ok? Já conectado. Vamos colocar aqui as entradas. A minha entrada I0, a minha entrada I1 e a minha variável de seleção. Okay? Então, colocando o nome aqui, I0, I1 e a minha variável de seleção A. Okay? Vamos executar agora a ligação, as portas, né? Ok? I1 conectado na segunda porta. Agora vamos conectar I0 então a minha variável de seleção está conectada. E unindo essas duas portas AND, nós temos uma porta OR. Okay? Porta OR também, quantidade de entradas, são duas entradas somente. Tá? Então vamos ligando aqui as duas AND, porta OR, né? E neste ponto aqui, um ponto, um círculo, simbolizando a minha saída. Ok? Então aqui eu já tenho variável 0. Vamos modificar os valores de entrada e saída aqui para ver se esse circuito aqui, conforme a minha tabela verdade, que desempenha a funcionalidade de um MUX de 2 canais. A minha variável de seleção sendo 0, ok? A minha saída terá que ser o valor que está na entrada I0. A minha variável de seleção sendo 0, o valor que tiver em 0 terá que sair. Aqui a minha saída. Vou colocar um S aqui para representar a saída. Vamos usar essa mãozinha aqui para mudar o sinal, né? No caso aqui eu tenho 0, representando que a saída seria I0. Vamos checar aqui. Se eu mudar esse valor para 1, e já que a minha variável de seleção está falando que a minha saída, que a minha entrada I0 que vai sair, o valor que terá que sair aqui é 1, né? Então vamos lá, vamos mudar para 1. Como o meu valor de entrada I0 é igual a 0, minha saída será 0. Vamos mudar aqui para ver o que acontece. 1, ok, mudei o valor, chegou lá 1. Próximo passo, vamos mudar minha variável de seleção para 1 e ver se a minha saída levará o valor da entrada I1 para a saída. Ok? Então vamos lá, vamos mudar a variável de seleção para 1. Ok, levou o meu valor.
da entrada e 1 para a saída. Vamos mudar e ver o que ocorre. 1. Ok. Agora, meu novo valor de saída é 1. 0, 1, 0, 1, 0. Este é o processo de funcionamento de um MUX de 2 canais, onde eu tenho 2 canais de entrada e 1 canal de saída. Vamos ao próximo passo, que é entender o funcionamento de um circuito lógico de um MUX de 4 canais. Ou seja, vamos transmitir 4 canais em apenas um canal, né? 4 canais de entrada e 1 canal de saída. Para que a gente monte a tabela da verdade, primeiro é necessário a gente identificar o número de variáveis de seleção. Pela forma, a gente viu que n é igual a 2m, né? Nesse caso, para o MUX de 2 canais, n é igual a 2 elevado a 1, que é o número de variáveis de seleção, né? Tendo 2 canais. Okay? Para um MUX de 4 canais, para a gente ter 4 canais de entrada, 4 entradas, é necessário, então, para esse caso, que a gente tenha 2 variáveis de seleção. Para esse caso, n vai ser 2 elevado a 2 é igual a 4. Né? E essas variáveis de seleção, para um MUX de 4 canais, eu vou chamar de A e B. Né? A e B. Então, vou ter 3 colunas. 2 colunas representando a variável de seleção e uma coluna representando a saída. Montando a tabela verdade aqui para A e B, as 2 variáveis de seleção, eu tenho todas as possibilidades para A e B, né? 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. Né? Todas as variáveis possíveis. Para cada valor de A e B, de variável de seleção, eu tenho uma saída correspondente. Tá? A0, B0, eu tenho a minha saída e 0. Tá? Quando A for 0 e B for 1, eu terei a minha saída, em minha saída, o valor da entrada e 1. Quando A for 1 e B for 0, eu terei em minha saída a entrada e 2. Quando A for 1 e B for 1, eu terei em minha saída a minha entrada e 3. A partir dessa tabela verdade, para cada caso, eu terei essa representação aqui, essa expressão lógica. Para esse primeiro caso, temos A barrado, B barrado, né? A invertido, B invertido, vezes e 0. O próximo caso, então, quando a saída foi 1, eu terei A barra, A barra B, né? Quando a saída for I1. Quando a saída for I2, eu terei A, B barra I2. E quando a saída for 3, eu terei A, B. Okay? Tendo essa expressão lógica representando essa tabela, eu consigo montar o meu circuito a partir dessa expressão lógica. Aqui eu tenho um circuito lógico de um MUX de 4 canais que foi gerado a partir da minha expressão lógica, que foi tirada da tabela verdade. A primeira porta lógica aqui, a porta lógica que representa a entrada de 0, responsável pela entrada de 0, eu tenho A barra, B barra e 0. Tá? Então vamos lá conferir. Então as minhas entradas serão A barra, aqui A barra, A invertido, B invertido e 0. A próxima porta, A barra, B barra e 1, ok? Então eu vejo aqui A barra, A invertido, B normal e 1. Terceira porta, A, B barra e 2, ok? Então será A normal,
B barra, B invertido, e 2. A terceira entrada, a terceira porta é A, B e 3. No caso aqui não tá, mas é I3. Então eu tenho aqui A, B e 3. Essas três portas estão unidas por uma porta OU, né? E a minha saída do MUX, né, será essa aqui, saída da porta OU, né? Eu tenho uma porta aqui onde eu tenho as variáveis de seleção, e essas variáveis serão responsáveis por dizer qual a entrada será direcionada à saída. Vamos desenhar isso aqui no Multisim, no Logsim, e ver e checar com a tabela verdade. No Logsim, podemos simular o circuito MUX de 4 canais. Seguindo a tabela verdade, temos para as variáveis de seleção A e B 0, 0, 0 e 0, teremos a saída comutada para I0. Então, será chaveada para I0. I0 que irá sair, né? Então, tá 0, 0, I0 que deverá sair. Como aqui tá 0, né? Vou mudar o valor aqui de I0. Para ver se muda. Aí, 1, certinho. A gente observa que se mudar I1 aqui, ó, nada vai acontecer. Tá? Porque só a saída I0, só a entrada I0 é que está habilitada. Vamos agora habilitar a entrada I1. Para a entrada I1 ser habilitada, a gente tem que ativar as variáveis de seleção 0 e 1. 0 e 1. Okay? Então vamos checar se o valor que está passando por I1 está chegando à saída. Então, vamos lá, aí variou o valor da saída. Okay? Que se a gente variar as outras entradas, nada ocorre. Somente a entrada I1 que está saindo nesse momento. Agora vamos ver, para eu sair, para eu ter a saída, para eu ter em minha saída a entrada I2, eu tenho que ter as minhas variáveis de seleção em 1 e 0. Então vamos lá mudar 1 e 0. Então, minha variável I2, okay. Mudou o valor, mudou 1 e 0, 1 e 0. Ok, a gente observa a saída aqui que fica comutando entre 1 e 0. Vamos checar se as outras entradas têm alguma variação, provoca variação na saída? Não. Então, neste momento, só a entrada I2 que está funcionando. Então agora vamos fazer com que a minha entrada I3 vá para a saída, o valor da entrada I3 vá para a saída, né? Então, para que isso ocorra, eu mudo as variáveis de seleção para 1 e 1, né? 1 e 1. E tá 0 lá, vamos checar para ver se a minha saída muda. Mudando o valor para 1, a minha saída mudou para 1. Ok? 0, 1, 0, 1. Vamos verificar se as outras entradas não estão funcionando. Okay? Então, nesse momento em que a variável de seleção está em 1 em 1, 1 em 1, somente a entrada 3 é que funcionará. Então, esse é o princípio de funcionamento de um MUX de 4 canais, aqui simulado no Logsim. Se por um lado o multiplex pegava diversas entradas e através de uma chave de seleção colocava todas essas entradas em um único meio, o demultiplexador faz o papel contrário. A função dele é receber as várias informações desse único meio e a partir de uma entrada de seleção ele direciona cada informação para sua respectiva saída. Como pode ser visto
nesse exemplo prático, né? Aqui nós temos uma entrada vinda do multiplex, né? Aqui temos uma chave de seleção e temos um único meio. E essa chave de seleção permite com que cada saída seja escolhida a cada instante de tempo, né? Genericamente, o demultiplexador pode ser representado por esse modelo de blocos, né? Onde a gente tem uma entrada, né? Aqui as variáveis de seleção, e para cada variável de seleção a gente tem uma saída correspondente. Okay? Da mesma forma que o multiplex, a capacidade de um demultiplexador, capacidade em números de canais, né? No caso aqui está de entrada, mas é de saída, tá? Capacidade do número de canais de saída é igual a n é igual a 2 elevado a m, né? Sendo m o número de variáveis de seleção. O processo de um demux de dois canais é similar ao multiplex, tá? Onde o primeiro item que a gente tem que definir é a capacidade de transmissão do demux, né? No caso, n é igual a 2 elevado a m, variáveis de seleção. Se a gente quer dois canais, né? Dois canais de transmissão, receberão dois canais de saída, né? Então, m terá de ser 1, sendo 2 elevado a 1 igual a 2 canais, ok? Aqui a gente tem um bloco que simboliza o demux, né, onde a gente tem entrada e duas saídas, né? Aqui, somente uma variável de seleção. Para construir o circuito do MUX, o primeiro procedimento, então, é montar a tabela da verdade, né? Onde a gente tem, na primeira coluna, né, todas as variáveis possíveis de seleção. Como é uma variável só, ou ela pode ser 0 ou pode ser 1. Na outra coluna, a gente tem a saída S0, né, que pode assumir o valor da entrada ou 0, ok? Então, S0 pode assumir o valor da entrada ou 0. E a saída S1, que pode assumir ou 0, né, ou o valor da entrada. A expressão booleana que representa o demux de dois canais são duas portas lógicas, né, formado pelas duas situações de cada saída representa uma porta lógica distinta, né? Então, a saída 0 é representado pela expressão lógica que é entrada e, né, de entrada e a barrado, né? Ou seja, quando a minha entrada de seleção estiver 0, ok? A minha saída será, né, a minha entrada i irá para a saída, ok? Então essa expressão lógica aqui está representando isso. E a minha segunda expressão lógica, que representa a saída S1, né, é igual a, não, S1 é igual a né, que é entrada, e end a, tá? Então, a gente monta para cada expressão lógica um circuito, né? E a gente vai ter um demux de dois canais, né? Vamos lá? Então, para sair desse 0, nós temos uma porta end, em que uma entrada é a variável né, a própria entrada, e a outra a variável de seleção barrada
A barrado. Okay? Então aqui está uma porta de inversão, A barrado. A saída S1 será então, S1 é igual a entrada, ok? E a outra porta de entrada, a porta end, será a variável de seleção. Feito isso, eu tenho a saída S0 e S1. Então, quando a minha variável de seleção for 0, ok? A barrado, então eu terei o valor da minha entrada na saída S0. Quando a minha variável de seleção for 1, então eu terei o meu valor de entrada na saída S1. Okay? Vamos construir esse demux de 2 canais. Como o circuito é pequeno, a gente pode construir em tempo real. É bom que vocês vão aprendendo como utilizam o multisim. Então, a primeira saída S0, né? Isso é uma porta end. Lembrando que a expressão lógica é S0 é I end A barra, né? Então, nesse caso, eu vou precisar de duas portas end de duas entradas. Então, aqui, uma porta end com duas entradas. Coloco a segunda porta end. Venho aqui, seleciono o número de entradas, duas entradas. Ok. Vamos colocar aqui a entrada. Que será única, ok? Coloco aqui no rótulo, né? A entrada será única. E outro item é a variável de seleção. É importante eu mudar o local que está o pino, no caso aqui tá, a posição está para leste, tem que colocar para norte, né? Virado para cima, onde esse pino aqui, onde eu vou interligar nas portas lógicas, né? Então, vamos lá. Primeira porta lógica diz que S0, ou seja, vamos colocar a saída aqui, S0, colocar um rótulo S0, opa, ficou A, S0, a segunda saída, colocando o rótulo S1, maiúsculo, S1. Então temos saída S0 e S1. S0, a saída S0, então vamos interligar aqui. S0 será a entrada end, a variável de seleção, vou colocar o rótulo que é a variável de seleção A, tá? S0 será E end A barra, tá? Então a gente tem que colocar uma porta inversora aqui, end A barra. Notem que eu estou somente pegando a expressão lógica e convertendo para o circuito. A minha outra porta end, a expressão lógica será E vezes A. Okay? Feito isso, feito o circuito,
a gente já pode passar para a parte de simulação, ok? Onde eu teria apenas uma entrada e a variável de seleção iria escolher uma saída ou outra, né? Então vamos lá, a variável de seleção em 0, segundo a tabela verdade do MUX de 2 canais, fala que quando eu tiver a variável de seleção A igual a 0, a minha entrada vai para a saída S0. Vamos comprovar isso aqui. Quando eu mudo a minha entrada para 1, a minha saída selecionada será S0. Ok? A gente observa aqui mudando o valor. Quando eu mudo a variável de seleção para 1, a minha saída será direcionada para S1. Vamos mudar. A gente observa que está 0 e 0. Após eu mudar a minha entrada para 1, a minha saída será 1. Feito isso, então a gente comprova através da tabela da verdade o funcionamento de um DMUX de 2 canais. Agora vamos demonstrar como é o procedimento para montar um DMUX de 4 canais. O primeiro passo que a gente deve executar é definir, né, a quantidade de variáveis de seleção. Se a gente sabe que o DMUX é de 4 canais, né? Então a variável de seleção, no caso m, tem que ser 2. 2a ao quadrado é igual a 4, né? Para o DMUX de 4 canais, eu tenho um bloco aqui que simboliza o DMUX de 4 canais com a entrada, né? E eu terei que ter duas variáveis de seleção, a variável A e B, tá? Então, essas variáveis de seleção é que dirão para qual saída será selecionada no momento. Será conectada a entrada, né, a essa entrada em cada instante, em cada porção de tempo, tá? Então, eu tenho as colunas A e B, né? E as saídas S0, 1, 2 e 3, né? Notando aqui que as colunas A e B são preenchidas com todas as possibilidades possíveis, né? De 0 a 1. Então, de 0 a 1 em decimal, né? Então, 0, 0, 0, 1, 1 e 0, 1 e 1, né? Para a primeira situação, 0 e 0, a gente tem a saída 0 conectada à entrada, né? Então, se a saída 0 está conectada à entrada, então para os demais casos eu coloco 0, 0, 0, porque eu não quero que essas saídas sejam conectadas à minha entrada. Ok? Para o segundo caso, eu tenho 0 e 1, né? Então, nesse segundo caso, a minha saída S1 que será conectada à entrada, né? Então, S1 será conectada à entrada. Então, para os demais casos, eu não quero que as portas S0, S2 e S3 sejam conectadas à entrada. De forma análoga, a gente tem, quando a variável de seleção A e B for 1 e 0, né, a gente tem a entrada conectada à saída S2, tá? Nesse caso também, S0, S1 e S3 será 0, porque a gente não quer que essas saídas sejam conectadas à entrada. O último caso, a variável de seleção 1 e B igual a 1, temos a saída, a entrada ligada à saída 3, ok? Para os demais casos, né, eu preencho a variável 0 e 0, sinalizando que nesse momento eu não quero, né, que essas saídas sejam conectadas à entrada. Feito isso, para cada expressão de saída, né, eu tenho uma porta lógica, né,
correspondente. Eu tenho uma função lógica, um bloco lógico correspondente, né? Então, S0, né? Eu tenho a minha expressão. Então, a minha saída, esse circuito simboliza que representa a minha saída S0 será E vezes A barra B barra. Circuito que representa a minha saída S1, eu venho aqui, né? Esse 0 e 0 não representa nada para mim, eu venho aqui, E será igual a A barra B. Okay? Circuito que representa a minha saída S2 será A B barra. E o circuito S3, que representa a minha saída S3, né? Eu venho aqui, E será E vezes AB. Feito isso, a partir dessas expressões, eu consigo montar o meu circuito, ok? No circuito do Demux de 4 canais, né? Eu montando esse circuito de 4 canais, eu tenho aqui as variáveis A e B, né? Sendo duas variáveis. Para cada par de opções, 0 e 0, por exemplo, será selecionada a saída 0. Então, o valor que eu tiver na minha entrada vai para a saída 0. 0 e 1, 0 e 1, nas variáveis A e B, selecionará a saída S1, ok? Então, quando eu colocar a minha variável de seleção em 0 e 1, o valor que tiver na minha entrada vai para a saída S1. Tá? Se eu tiver na minha variável de seleção 1 e 0, o valor que tiver na minha entrada irá para a saída 2. De forma análoga, se eu tiver em minha variável de seleção 1 e 1, os valores que estiverem na entrada, ou 0 ou 1, sairão pela saída 3. Esse é o processo de funcionamento de um Demux de 4 canais. Podemos então, a partir dessa aula, entender o que é o processo de multiplexação, demultiplexação e os principais tipos de multiplexadores e demultiplexadores. Verei então com vocês alguns pontos da atividade prática que vocês terão que desenvolver durante os encontros presenciais, de forma a tornar mais clara a execução. A atividade prática a ser desenvolvida durante os tem o passo a passo para executar o software de simulação. A atividade prática é feita a partir do software de simulação Logsim. No item 1 e 2 vocês poderão ver quem já participou do primeiro módulo, já acredito que já possa pular para o item 3, né? E quem tiver alguma dúvida, consultem o item 1 e 2, que trata de funcionamento do software, né? Esse trabalho prático, essa atividade prática, eu vou ler aqui, tá? A orientação. Então, conforme a orientação da videoaula, projete um multiplex de 8 canais no Logsim. Utilize a tabela verdade abaixo para determinar os circuitos que acionarão as respectivas saídas. Utilize os exemplos da videoaula para auxiliá-los nessa tarefa. Então, a partir dos exemplos de um MUX de 2 canais e 4 canais da videoaula, acredito que vocês terão capacidade para desenvolver de forma, né,
de um raciocínio, né, similar, desenvolver um MUX de 8 canais, tá? Vocês poderão também utilizar para essa tarefa o caderno didático, a internet, né? A bibliografia básica é recomendada, né? Após desenhar o circuito no multiplex de 8 canais no Logicim, né? Conforme orientações no vídeo, a gente usa a ferramenta, né, de alteração de valores, né, para ver quais são as saídas possíveis, né? Então, o objetivo dessa atividade prática é demonstrar através do software de simulação Logicim que para cada valor de variável de seleção será selecionada uma entrada, né? Logo a seguir, o valor que determinarmos para essa entrada, seja 0 ou 1, será entregue na saída, né? Como para finalizar, a gente tem que preencher, e vocês terão que preencher, né, os quadros da tabela verdade para cada situação, né? Cada situação do Logicim, para cada situação possível de variável de seleção, né? Simulada no Logicim, né? Então, montem essa simulação, esse MUX de 8 canais no Logicim e preencham essa tabela aqui. Tá, okay? Termina aqui a nossa primeira aula, a nossa aula da semana 1, multiplexadores e demultiplexadores.